Oi gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre se é possível colocar a marca da besta sem saber que é a marca da besta, né? Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que eu já vi na internet que tem medo de que, por exemplo, a vacina seja a marca da besta ou alguma coisa assim, que sempre que surge uma tecnologia nova já falaram que o código de barras é a marca da besta, que o computador é a marca da besta, toda hora tem uma marca da besta nova, né? E aí sempre tem aquelas pessoas que têm medo, né? Será que se eu comprar tal coisa, se eu colocar tal coisa, se eu fizer tal coisa, não é a marca da besta, né? E aí vamos com calma, né? Por quê? Porque biblicamente falando, nem vou discutir aqui do que se trata especificamente a marca da besta, até porque a Bíblia não afirma explicitamente do que se trata a marca da besta, né? Se é um chip, se é alguma outra tecnologia, se nem sequer é uma marca literal, isso daí são outras discussões. O ponto aqui é, a marca da besta não é algo que você vai colocar sem saber que é a marca da besta, ou seja lá no que consiste a marca da besta, você vai saber que você está colocando a marca da besta e que você está, portanto, adorando o anticristo. Então a gente vai ver isso claramente aqui no Apocalipse, por exemplo. Vamos começar pelo texto base que diz, Apocalipse 13, versos 14 a 17. Por causa dos sinais lhe foi permitido realizar o nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que lhe fizessem uma imagem em honra da besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o número da besta ou o número do seu nome. Aqui a gente vê que a besta mandou fazer duas coisas. Ela não apenas manda colocar a marca, como também manda adorar a imagem da primeira besta, né? Ou seja, a gente vai ver aqui no Apocalipse que todas as vezes que a marca da besta é mencionada na Bíblia, ela é mencionada em conjunto com essa adoração à imagem da besta. Ou seja, se você não adora a imagem da besta, então não existe o risco de você estar aceitando a marca da besta, né? Porque as duas coisas estão sempre relacionadas ao Apocalipse. Por exemplo, vamos lá para Apocalipse 14, 9 a 10. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da ira, será atormentado com fogo e enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. Aqui a gente vê que aceitar a marca da besta não vem sozinho, vem junto com adorar a besta e a sua imagem. Ou seja, se você não está conscientemente, deliberadamente adorando a besta, adorando a imagem da besta, então você não tem o risco de estar aceitando a marca da besta. Vamos aqui ver mais um versículo, Apocalipse 16, 2. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Mais uma vez, a marca da besta não está isolada aqui no texto, né? Ela sempre vem acompanhada da adoração à imagem da besta, né? Então, se você não está adorando a besta em si, você não vai receber essa marca. Não existe pessoas que recebem a marca, mas não adoram a besta, né? Só quem recebe a marca é quem está adorando a besta. Vamos ver mais um texto aqui. Apocalipse 16, do 8 ao 11, que diz: o quarto anjo derramou sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas, contudo se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a se arrepender das obras que haviam praticado. Então, esses que recebem a marca da besta não são pessoas que recebem por engano, são cristãos genuínos, salvos, né? Que sem querer acabam aceitando a marca da besta, sem saber que era a marca da besta, e depois acabam se arrependendo e vivendo com Deus de uma boa. Não, aqui diz que se recusaram a se arrepender dos seus pecados e ainda estavam amaldiçoando a Deus, né? Então, aqui são pessoas iníquas que praticam iniquidade e que continuam em rebelião contra Deus, mesmo depois que as pragas são enviadas sobre eles, né? Então, o pessoal que recebe a marca da besta não é um povo cristão que recebe uma marca sem saber que é a marca da besta, né, involuntariamente, não. É um povo que está deliberadamente aceitando a marca da besta, sabendo que é a marca da besta, sabendo que, como eu falei, é um sinônimo da adoração à besta, né, a adoração ao próprio Satanás, e ainda por cima se recusa a se arrepender dos seus pecados, mesmo depois que é castigado por esses pecados. Um outro exemplo a gente tem lá no Apocalipse 19, 20, que diz: mas a besta foi presa e com ela falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela.
os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui, mais uma vez, o que está junto com a marca da besta é sempre a imagem da besta. A adoração à imagem da besta não pode ser desvinculada, dissociada da própria marca da besta. Ou seja, todo mundo que recebe a marca da besta são as mesmas pessoas que também adoram a própria besta, né? Então, por isso tem muitos, inclusive, que entendem que a marca da besta em si é a própria adoração à besta e não uma marca literal no corpo, né? Eu particularmente até tendo a acreditar que seja sim uma marca no corpo também, não apenas uma coisa simbólica, mas a gente vê claramente aqui que seja uma coisa literal ou não, uma coisa está sempre relacionada à outra, ou seja, todo mundo que aceita a marca da besta são justamente as pessoas que já adoravam a imagem da besta. Então não precisa ficar com medo, né? Por exemplo, eu não vou tomar vacina porque se eu tomar vacina eu vou estar aceitando a marca da besta, sem sequer haver qualquer tipo de prova ou evidência conclusiva de que seja de fato a marca da besta, né? Não tem nada na Bíblia que diga que a marca da besta é uma vacina, né? E mesmo que fosse, não teria nada que provasse que seria essa vacina, por exemplo, do coronavírus, né? Ou qualquer outra que fosse, né? Então a gente não tem nenhuma evidência disso e, consequentemente, a deixar de tomar uma vacina só porque tem medo de uma possibilidade extremamente remota e completamente especulativa de que fosse a marca da besta é realmente uma coisa, né, que não deveria nem passar pela nossa cabeça, né? Porque, repito, quando for a marca da besta de verdade, todo mundo que for cristão, que for crente sincero, vai saber que é a marca da besta, né? Ninguém vai aceitar a marca da besta sem saber que é de alguma forma um símbolo da adoração à própria besta em si, né? Isso sem falar, né, que quando a gente viu lá em Apocalipse 13, a função da marca da besta é justamente proibir as pessoas de comprarem e venderem se não tiver a marca. Por acaso alguém hoje em dia é proibido de comprar ou vender qualquer coisa se não tiver a marca? Né? Óbvio que não. Então nenhuma vacina por si só seria uma marca da besta, né? A não ser que você veja realmente evidências de que, primeiro, a gente já está na grande tribulação, segundo, que você está sendo proibido de comprar e de vender qualquer coisa se você não tiver a marca, e terceiro, que essa marca é especificamente na mão direita ou na testa, né? E não em alguma outra parte do corpo, né? Nunca vi uma vacina se aplicar na testa de ninguém, né? E quarto lugar, esteja diretamente associado à adoração consciente à besta, né? Por parte de pessoas que não se arrependem dos seus pecados, pessoas que são pecadores impenitentes, né? Pecadores que não querem nem saber de arrependimento, né? O que a gente precisa entender, acima de tudo, é que o nosso Deus é um Deus justo, né? Então ele nunca vai condenar alguém por um pecado que seja totalmente involuntário, né? Alguma coisa sem intenção nenhuma, ou pior ainda, como nesse caso, por um ato que a pessoa nem sequer tinha como saber que seria pecado, né? Que à luz da Bíblia não tem nenhum problema, não tem nada que seja intrinsecamente errado, por exemplo, em tomar uma vacina, né? E aí a pessoa vai lá achando que está cometendo um ato normal, né? Que não tem nenhum problema, né? E aí de repente, não, dessa vez era uma pegadinha, a marca da besta você tomou sem saber e agora já era, né? Como se Deus estivesse pregando uma pegadinha nos seus próprios filhos para fazer com que eles fossem condenados, né? O que seria obviamente bizarro, né? Não faz o caráter de Deus, né? Ainda mais, imagina alguém, né, que tem um compromisso com Deus, tem um relacionamento com Deus, vive uma vida de santidade, então a pessoa tudo certinha, né? E aí acaba sendo condenada por algo que não tem na Bíblia dizendo que seria errado fazer e que ela nem sequer teria como saber que aquilo no caso seria a marca da besta, né? Seria impensável que Deus iria condenar, né? Como a gente viu nesses textos bíblicos claramente, né? Todo mundo que pega a marca da besta são pessoas condenadas, né? São pessoas que são realmente, que blasfemam contra Deus, que são pessoas que se rebelam contra ele, etc. Não são pessoas justas, não são pessoas salvas, né? E a gente teria que entender, então, nesse caso, que pessoas boas iriam tomar a marca da besta sem saber que era a marca da besta e que seriam condenados por causa disso, né? Mesmo sem ter nenhuma forma de saber que aquilo ali seria pecado realmente, né? Então, seria uma forma, na minha opinião, inadmissível de se pensar, né? Até pela própria questão do caráter, da justiça de Deus, né? O Deus justo não iria fazer uma pegadinha, né, nos seus próprios filhos desse jeito, né? Levando eles a serem condenados por causa de um ato que eles nem mesmo tenham como saber que seria pecado, né? Como se a pessoa viesse na melhor das boas intenções, querendo só tomar uma vacina, aí de repente descobrisse que, não, dessa vez a vacina é na marca da besta e agora você perdeu a salvação e está condenado para o inferno, né? Tipo, seria completamente nonsense pensar dessa forma, né? Obviamente Deus vai condenar pessoas por pecados conscientes, deliberados, né? Por uma rebelião intencional e não por algo que seja totalmente involuntário que a gente não teria nem como saber que é pecado. Então basicamente é isso que eu tinha para dizer por hoje, né? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários do vídeo, que eu respondo todo mundo que tem qualquer dúvida sobre qualquer assunto. E eu fico por aqui por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, de ativar o sininho das notificações caso você ainda não tenha ativado, e também de
de compartilhar o vídeo, né, com seus amigos, parentes, conhecidos e tudo mais, né. Então é isso, pessoal, um grande abraço, valeu e falou.